Olá, bom dia a todos. Nós vamos iniciar a nossa última aula sobre o estudo de competência. A competência é um dos estudos mais difíceis do processo penal 1, que é o curso de vocês. Então, nós vamos iniciar nosso estudo de competência analisando todas as regras para saber, eventualmente, qual o juiz competente para apreciar determinado caso concreto. E para isso, necessariamente, eu vou ter que ler alguns artigos para vocês. Então, nesse aspecto, a aula ficará um pouco chata, mas faz-se necessário diante da quantidade de regras existentes. Regras sobre regras nesse estudo sobre competência. É evidente que nós não vamos estudar sobre jurisdição. Na jurisdição, vocês já estudaram na matéria de teoria geral do processo ou processo civil 1, vocês já tiveram essa matéria de jurisdição. Então, aqui nós vamos falar só sobre competências, as regras de competência no processo penal, tá certo? E esse estudo é um estudo bem detalhista, ou seja, é necessário que se preste bastante atenção nas regras que nós vamos mencionar, e eu vou tentar, na medida do possível, colocar alguns exemplos para que possa facilitar a compreensão de vocês sobre a matéria aqui colocada. Tá certo? Então vamos lá. O que é competência? Existem várias definições, os autores trazem várias definições do que seja competência. Mas competência nada mais é do que o limite da atuação jurisdicional. Então, um juiz, para apreciar um processo, é necessário que ele tenha a capacidade objetiva e a capacidade subjetiva. Ou seja, a capacidade objetiva, ele deve ser aprovado em concurso público, deve ser nomeado, entrado em exercício no tribunal que ele passou no concurso público, e as regras do próprio tribunal tenha colocado ele, disponibilizado ele em alguma comarca para o exercício da jurisdição. E deve ter também capacidade subjetiva, ou seja, ele não pode estar impedido, não pode ser suspeito para julgar um processo. A exemplo, o juiz não pode julgar um processo onde a sua esposa é parte naquele processo. É evidente? Então, para que ele possa exercer a jurisdição, é necessário que ele tenha capacidade objetiva e capacidade subjetiva para esse exercício. E a competência nada mais é do que a delimitação desta regra de competência. Então, dentre vários juízes que poderiam apreciar a causa, diante daquele caso concreto, nós vamos ver todas as regras que norteiam esta aplicação da jurisdição que é delimitada pela competência de cada juiz, cada desembargador, cada ministro nas instâncias superiores. Tá certo? Então, nós vamos estudar aqui as regras estampadas, inicialmente descritas no artigo 69 do Código de Processo Penal. Então, nós vamos estudar a competência pelo local onde se consumou a infração, que é a regra geral no processo penal, pela residência ou domicílio do réu, pela natureza da infração, pela competência pela distribuição. Nós vamos estudar as regras de estabelecimento de competência por conexão e por continência. E nós vamos estudar também o foro prevalente, competência pela prevenção e competência por prerrogativa de função, que alguns chamam de foro privilegiado. Tá certo? Então, todas essas matérias nós vamos estudar aqui nesse estudo de competência. Então, inicialmente, a regra geral no processo penal é estabelecida pelo local onde se consumou a infração. Então, artigo 70 do Código de Processo Penal. Então, do local onde se consumou a infração. Mas o que é um crime consumado? O artigo 14
inciso 1 do Código Penal diz crime consumado, considera-se crime consumado quando reúne todos os elementos de sua definição legal. Então, se eu falo de um homicídio, quando ocorre a morte, nós temos aí a consumação do crime de homicídio. Mas já iniciei com um exemplo bastante polêmico, que é o homicídio que nós vamos tratar ao final desse estudo de competência pelo local onde se consumou a infração. Tá certo? Então, esta é a regra número 1. Qual a teoria que teria sido adotado nesta regra do local onde se consumou a infração? Aí nós temos, de acordo com o artigo 6º do Código Penal, a teoria da atividade, né? A teoria da ambiguidade e a teoria do resultado. Então, no processo penal, a regra do local onde se consumou a infração, a teoria adotada, de acordo com o artigo 6º do Código Penal, é a teoria do resultado. Ou seja, a regra geral é do local onde o crime se consumou. Né? Esta é a regra geral. Agora, nos crimes da distância, que nós vamos estudar até exemplificado aí no parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de Processo Penal, nos crimes à distância, nós podemos assim exemplificar, a teoria adotada é a teoria da ambiguidade. Considera-se praticado o crime no local onde foi praticado a ação ou omissão, bem como onde teria ocorrido ou deveria ocorrer o resultado. Agora, em relação ao juizado especial, ficou estabelecido que a competência é pelo local onde foi praticado o crime, né? Foi praticado o crime. Então, em relação ao juizado especial, Lei 9.099/95, nós temos a adoção da teoria da atividade e não a teoria do resultado. É do local onde foi praticado o crime e não onde foi consumado o crime, que é a teoria do resultado, que é essa que nós vamos estudar aqui a partir de agora. Então, um crime de furto, por exemplo, quando considera-se consumado o crime de furto? Quando o objeto material ele sai da esfera de disponibilidade do sujeito passivo, entrando na livre disponibilidade do sujeito ativo. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então é nesse exato momento, né? O sujeito subtraiu um veículo em Ribeirão Preto, foi com esse veículo para Jardinópolis. Então, onde se consumou o crime? No local onde ele subtraiu, ou seja, em Ribeirão Preto será o local, o juiz competente para apreciar esse crime de furto. Tá certo? Um juiz da vara comum será o competente para apreciar e julgar esse crime de furto que foi praticado, porque o crime de furto se consumou em Ribeirão Preto. Então, esta é a regra geral no processo penal. Podemos estabelecer alguns exemplos que às vezes causam alguma confusão, já exemplificando o parágrafo 3º do artigo 70, que fala dos crimes continuados e os crimes permanentes. Os crimes permanentes, né, são aqueles cuja consumação se protrai no tempo. Então, vamos imaginar um sequestro. O sujeito foi sequestrado em Ribeirão Preto, né, e foi levado para um cativeiro em Igarapava, né, e lá permaneceu durante 30 dias no cativeiro. E os policiais de Igarapava prenderam os sequestradores em flagrante. A pergunta é: qual o juiz competente para apreciar esse crime de sequestro, esse crime permanente? A pergunta é: Ribeirão Preto ou Igarapava? A resposta é: depende. Não é porque foram os policiais de Igarapava que prenderam o sujeito. E se foi o juiz de Ribeirão Preto que havia decretado a prisão temporária ou a prisão preventiva dos sequestradores? Seria então o juiz de Ribeirão Preto. Agora, se não foi o juiz de Igarapava que tomou conhecimento do fato, prenderam em flagrante os sequestradores e comunicaram ao juiz de Igarapava. Aí o competente seria o juiz de Igarapava. Então, nesse caso,
quando um ou mais juízes igualmente competentes, aquele que primeiro tomar conhecimento do processo, praticando algum ato, ainda que seja anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa, ele torna-se prevento para apreciar aquele processo. Então, essa é uma regra da prevenção estampada no artigo 83 do Código de Processo Penal, que nós vamos também referenciar no decorrer deste estudo. Mas é uma regra bastante simples e muito utilizada. Sempre que houver dúvida em relação às regras de competência, sobra para prevenção, ou seja, aquele dois ou mais juízes igualmente competentes, aquele que primeiro tomar conhecimento do processo, praticando algum ato, ele tornou-se prevento para apreciar essa questão, esse caso concreto. Então falamos aí do crime permanente. Podemos exemplificar também, por exemplo, no crime de falso testemunho em carta precatória. O juiz de Ribeirão Preto deprecou a carta precatória para Sertãozinho. Então, Sertãozinho é o juízo deprecado. E a pessoa vai prestar depoimento num processo em Sertãozinho, a testemunha vai prestar o seu depoimento em Sertãozinho, e ela mente descaradamente em seu depoimento em Sertãozinho. A pergunta é: qual o juiz competente para aplicar a jurisdição? O juiz deprecante, ou seja, de Ribeirão Preto, ou o juiz deprecado de Sertãozinho? A resposta é o juiz deprecado, ou seja, quem vai julgar o falso testemunho é o juiz de Sertãozinho. Por quê? O crime se consumou lá em Sertãozinho. A partir do momento que o juiz encerrou o depoimento e a vítima negou ou omitiu-se a verdade sobre o fato que era de seu conhecimento, a vítima mentiu e no exato momento que encerra o depoimento, o crime está consumado. Então, é o juiz deprecado que vai julgar esse processo. Outro exemplo, quem vai julgar um crime, por exemplo, de emissão de cheque sem fundo? Vamos dar um exemplo que o sujeito mora em Ribeirão Preto, emitiu um cheque em São Paulo para fazer uma compra e esse cheque é devolvido pelo banco por insuficiência de fundo. Qual o juiz competente para aplicar a jurisdição? Ribeirão Preto, ele tem conta numa agência em Ribeirão Preto, mora em Ribeirão Preto, só que ele emitiu o cheque em São Paulo. Qual o juiz competente? São Paulo ou Ribeirão Preto? Então, essa é uma regra bastante conhecida a nível de Tribunal Superior, que já foi discutido isso e sumulado, súmula 244 do STJ, salvo engano, súmula 521 do STF, que diz que a competência é do local onde houve a recusa do pagamento. Então, se o sujeito tem conta na agência de Ribeirão Preto, ainda que ele tenha emitido o cheque sem fundo em São Paulo, o juiz competente será o juiz de Ribeirão Preto, onde houve a recusa no pagamento do cheque sem fundo. Agora, a regra geral do estelionato é onde ocorreu o resultado, Então, o estelionato é um crime de resultado duplo, vantagem ilícita e prejuízo alheio. Então, esse é o local onde se consumou a infração penal. No crime de uso de documento falso, então, se o sujeito falsificou o documento em Ribeirão Preto, usou o documento falsificado em Sertãozinho, qual o juiz competente? Ribeirão Preto ou Sertãozinho? Nesse caso, é onde houve a falsificação. Então, ele vai ser julgado em Sertãozinho, aliás, em Ribeirão Preto. Por quê? Porque o uso é o pós-facto impunível. Se ele foi o falsificador, ele não é punido pelo uso do documento falso, porque aí há sim uma violação ao mesmo bem jurídico tutelado duas vezes, simplesmente. Seria pós-facto impunível o uso de documento falso, certo? Agora, se o sujeito falsificou em Ribeirão Preto e outra pessoa usar esse documento em Sertãozinho,
Aí é lógico que essa pessoa responderá pelo uso do documento falso em Sertãozinho, se não descobrir, evidentemente, o falsificador e o liame subjetivo entre eles. Tá certo? Então falamos mais um exemplo interessante nas regras de competência. Podemos falar também em relação, por exemplo, à apropriação indébita, né? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu tenho um carro, moro em Ribeirão Preto, dou em depósito esse carro para uma pessoa que mora em Sertãozinho, fizemos um contrato de depósito, ele mora em Sertãozinho, eu entreguei o carro para ele em Sertãozinho, no contrato de depósito ele ficou de me restituir o veículo em Franca, e ele vai até São Paulo e vende o veículo. Eu pergunto, qual o juiz competente para apreciar esse crime de apropriação indébita? Ribeirão Preto, Sertãozinho, Franca, São Paulo? Então aqui é uma regra muito simples. É o do local onde se consumou o crime de apropriação indébita. Nós temos duas formas de consumação de crime de apropriação indébita, né? O sujeito vai negar a restituição ou ele vai apropriar-se, agir, inverter o título da posse ou propriedade do veículo, agindo como se dono fosse, invertendo o título da posse nesse exemplo que eu dei. E aonde fez isso? Onde ele alienou o veículo. Onde ele alienou o veículo? Onde ele vendeu o veículo? São Paulo. Então, qual o juiz competente para aplicar a jurisdição? É o juiz de São Paulo. Então, verifica o que é muito importante essa regra estabelecer e entender e saber quando o crime foi consumado para você estabelecer as regras, a primeira regra de competência, que é do local onde se consumou a infração. Agora, em relação ao homicídio, aqui nós temos uma regra especial. Por exemplo, o sujeito atira na vítima em Cravinhos, a vítima é socorrida e morre no hospital em Ribeirão Preto. Pela regra geral do artigo 70, pela primeira regra do processo penal, que é do local onde se consumou a infração penal, o juiz competente você poderia afirmar tranquilamente que seria Ribeirão Preto, porque o homicídio é um crime instantâneo, a material acabou de se consumar com a morte em Ribeirão Preto. Mas não, aqui a jurisprudência e a doutrina entende-se que é do local onde houve a ação ou omissão. Né? Então, onde iniciou a ação ou omissão no homicídio? Em Cravinhos? Então, o homicídio vai ser julgado em Cravinhos. O juiz competente é o juiz de Cravinhos. Se for doloso, é o homicídio de competência tribunal do júri de Cravinhos e não de Ribeirão Preto. Então, aqui nós temos que interpretar no homicídio contrariamente ao que diz o dispositivo legal. E é uma situação interessante, que vai em contrassenso do que diz a lei. Mas esse é o entendimento jurisprudencial e doutrinário. Por quê? Maior facilidade na obtenção da prova. Por esse motivo. No caso de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução. Então, o sujeito dispara com arma de fogo, o primeiro disparo acerta a vítima em Cravinhos. Persegue a vítima até a Serrana e efetua mais um disparo, né? E a vítima morre em Ribeirão Preto. Aliás, é socorrida, há uma intervenção e ele não morre. Tentativa de homicídio. Considera-se aí a lei onde foi praticado o último ato de execução. Ou seja, a regra teria que ser serrana. Mas pela regra do homicídio que nós estamos estudando a nível de jurisprudência e de doutrina, a competência seria Cravinhos, onde iniciou o primeiro ato de execução. A primeira ação do homicídio, o primeiro disparo do homicídio ocorreu em Cravinhos. Então, Cravinhos seria o juiz competente para aplicar a jurisdição. Eu digo o juiz, estou falando de maneira geral. O tribunal do júri, quem julga os crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. O juiz só aplica a sentença, ele faz a dosimetria da pena e preside o trabalho no tribunal do júri. Quem julga é o conselho de sentença formado por 7 jurados.
Então, falamos aqui essa primeira regra. Poderíamos exemplificar também em relação ao aborto. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo entende que no crime de aborto não é o local competente onde ocorreu a morte do feto, mas onde ocorreu a ação ou omissão. Então, se a mulher pratica dolosamente atos de execução, ou seja, ela toma um comprimido abortífero em cravinhos, e ela é socorrida e o feto vem a falecer em Ribeirão Preto. Qual o juiz competente? Deveria ser onde ocorreu o resultado, onde ocorreu a morte do feto. Mas não, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já afirmou o entendimento que seria do local onde ocorreu a ação ou omissão. Certo? Bom, falamos então da primeira regra. Não sendo possível estabelecer o local onde se consumou a infração penal, nós passamos então para a segunda regra. Qual é a segunda regra? Pela residência ou domicílio do réu. Então, residência ou domicílio do réu está aí no artigo 72 do Código de Processo Penal. Nós vamos aqui fazer a leitura de alguns artigos. Então, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Então, a definição aí é uma norma penal em branco, né, que depende de complementação de outra norma, ou seja, o Código Civil, que fala de residência e domicílio no artigo 70 e artigo 71, salvo engano, do Código Civil, que trata desta matéria. Então, não sendo possível conhecer o lugar em que se consumou a infração, nós temos aí a segunda regra, que é a do residência ou domicílio do réu. Tá certo? Então, eu só posso ir para esta segunda regra se for desconhecido o local onde se consumou a infração penal. Tudo bem? Então, temos aí alguns exemplos em relação a domicílio ou residência do réu, ou seja, onde a pessoa reside com ânimo definitivo, né, é o que estabelece diretamente o Código Civil. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte: se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Então, se o sujeito tem uma casa em Ribeirão, ele mora em Ribeirão e fica em Cravinhos também, cometeu um crime, não se sabe onde se consumou a infração, tanto Cravinhos como Ribeirão Preto serão juízes igualmente competentes. Aí a regra deverá ser estabelecida pela prevenção, né? Pelo artigo 83, quando 2 ou mais juízes igualmente competentes, né, para apreciar o processo, aquele que primeiro praticar um ato, ainda que seja anterior ao oferecimento da denúncia ou a queixa, tornou-se prevento para julgar aquele processo. Essa é a primeira regra. Segundo parágrafo: se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, aqui ele não tem residência certa ou é ignorado o seu paradeiro. Então, é o primeiro juiz que tomar conhecimento do fato. Tá certo? Nos demais casos, regular-se-á pela prevenção. E aqui também nós temos uma exceção, que é o próprio artigo 73 do Código de Processo Penal, que diz que na ação penal privada, exclusiva ou propriamente dita, ainda que se conheça o local onde se consumou a infração, é possível escolher a residência ou domicílio do réu. Então, o sujeito praticou uma injúria contra A, né? B pratica uma injúria contra A em Ribeirão Preto. B mora em Jardinópolis. Tá? A pode escolher. Pela regra geral, deveria ser Ribeirão Preto o juiz competente, porque a injúria se consumou em Ribeirão Preto. Mas nesse caso, A pode escolher em processar B em Ribeirão Preto ou em Jardinópolis.
Então, isso é muito importante, o artigo 73, que é uma regra de exclusão, né? Ainda que conhecido o local onde se consumou a infração penal, né? O querelante ele poderá escolher pela residência ou domicílio do réu. Essa é a regra, então, estampada no artigo 73 do Código de Processo Penal. O artigo 74 do Código de Processo Penal, ele fala de uma regra, aí aqui nós vamos falar de uma outra competência, que é a competência pela natureza da infração praticada, né? E aqui nós falamos se não observar dessa competência pela natureza da infração, gera a nulidade absoluta. Alguns casos, quando a competência quando a nulidade for relativa, prorroga-se a competência. Quando a nulidade é absoluta, é caso de nulidade, não há esta prorrogação da competência. E aqui nós estamos falando da competência em razão da matéria, pela natureza da infração. Então, a exemplo, os crimes de competência do Tribunal do Júri, estampados tanto na Constituição Federal no artigo 5º, como no artigo 74 do Código de Processo Penal, diz o homicídio, homicídio doloso, tentativa de homicídio, ou seja, crimes contra a vida dolosos, tentados ou consumados, né? Aí nós temos o infanticídio, participação em suicídio e nós temos o aborto. São os crimes dolosos contra a vida. Mas nós vamos verificar também que o Tribunal do Júri pode julgar outros crimes. O Tribunal do Júri não julga ocultação de cadáver, artigo 211. A ocultação de cadáver não é crime contra a vida. O júri pode julgar tráfico de entorpecente? Evidente que sim. O júri pode julgar um furto? O júri pode julgar um estupro? Sim, desde que praticado conexo com o crime de homicídio. Então, nós vamos estudar aí as regras de conexão, lá do artigo 76 do Código de Processo Penal. Então, se um crime contra a vida doloso for praticado conexo com o crime de homicídio, aliás, conexo com outros crimes comuns, será competente o Tribunal do Júri para apreciar esse caso, né? A exemplo que eu já falei, ocultação de cadáver, tráfico de entorpecente, né? Também até furto, porte ilegal de arma, todos esses crimes podem ser julgados pelo Tribunal do Júri, desde que conexo com o crime contra a vida. E aí nós vamos estudar todas as regras de conexão estampadas no artigo 76, inciso 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal. Tá certo? Tudo bem? Então, agora, nós temos também a competência absoluta em razão da matéria, por exemplo, do juizado, né? No juizado especial criminal, né? Ele julga as matérias de sua competência, crime de menor potencial ofensivo, né? Mas a própria lei de organização judiciária, ela pode até estabelecer essas regras de competência em razão da matéria, né? Por exemplo, pode criar uma vara especializada para julgar somente crimes contra a administração pública. E nesse caso, então, nós temos uma vara especializada, ou seja, ela é competente em razão da natureza da infração praticada, tá? Então, fizemos aí a leitura do artigo 74 do Código de Processo Penal, né? E aqui nós temos uma sub-regra que é necessário que se faça a leitura, que é o parágrafo 2º do artigo 74. Se iniciado o processo perante o juiz, houver a desclassificação para infração de competência de outro, a esse será remetido, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá competência prorrogada. Então, vamos imaginar que chegou um processo de competência do Tribunal do Júri, um homicídio doloso. Na primeira fase do Tribunal do Júri, que é a admissibilidade da acusação, ou conhecido como sumário de culpa, o juiz entende, de acordo com a prova produzida, que o homicídio não é
um homicídio doloso? É um homicídio culposo. Se ele entende que é um homicídio culposo nesta primeira fase, onde ele pode desclassificar, absolver sumariamente, impronunciar, né, ou pronunciar o réu, e ele entendeu que é caso de desclassificação para homicídio culposo, a outro juiz singular será remetido o processo de homicídio culposo, né? Salvo se maior graduada for a jurisdição. Né? Aqui nós temos esse caso, para exemplificar, a prerrogativa de função. Se um juiz pratica um crime juntamente com o diretor do cartório, por exemplo, um crime comum praticado pelo juiz, o juiz tem competência pela prerrogativa de função, o Tribunal de Justiça a qual ele pertence. O diretor do cartório não tem, mas aqui nós temos uma jurisdição que tem maior graduação. Então, esse diretor do cartório também será julgado pelo Tribunal de Justiça, porque é jurisdição de maior graduação. Tá? Esse é o exemplo que nós podemos colocar. E temos também aí o parágrafo 3º, que é interessante. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuição de competência do juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410. Mas, se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Bom, aqui nós temos a desclassificação quando ela ocorre perante o próprio tribunal do júri. Então, está ocorrendo o tribunal do júri. E o tribunal do júri, o conselho de sentença, desclassifica de homicídio doloso para homicídio culposo. Quem vai ser o competente para julgar esse processo? O juiz presidente, o juiz togado. A ele competirá julgar o crime de homicídio culposo. Então, o juiz ele não vai mandar para um juiz singular. Ele próprio, na sessão de julgamento, dará a sentença por homicídio culposo. Tá certo? Ainda que se desclassifica para competência de juizado, ou seja, desclassificou de tentativa de homicídio doloso para lesão corporal de natureza leve, crime de competência do juizado especial, o próprio juiz presidente do tribunal do júri dará a sentença imediatamente. Tá certo? Depois nós vamos ver aí os crimes conexos em relação ao tribunal do júri, quando há desclassificação e quando há absolvição no plenário de julgamento. Aí nós temos outra regra que deve ser observada. Tudo bem? Bom, agora passando para o artigo 75, que é a competência pela distribuição. Tá? Vou exemplificar a Ribeirão Preto, que a maioria dos nossos alunos são de Ribeirão Preto, aqueles alunos que moram numa cidade onde tem jurisdição cumulativa, ou seja, um único juiz, não tem nenhuma importância, né? Aí é só pro forma, o processo é distribuído, mas vai ser remetido para aquele único juiz da comarca que vai apreciar e vai julgar aquele caso. Tá? A questão é quando existe vários juízes igualmente competentes. Por exemplo, em Ribeirão Preto nós temos 5 juízes singular, ou seja, aqueles juízes que julgam crime de furtos, crimes de roubo, crimes de tráfico de drogas. Então, como eu sei qual desses 5 juízes serão competentes para apreciar esse processo? Aí nós temos um processo de distribuição. Existe um cartório específico chamado cartório de distribuidor, onde tem lá seu diretor, tem um juiz responsável por esse cartório, e é feito um sorteio aleatório pelo computador. E o computador vai direcionar, através desse sorteio, qual juiz é o competente para aplicar a jurisdição. Então, chegou lá um inquérito de tráfico de entorpecente, em Ribeirão Preto. São 5 juízes. Vai para o cartório distribuidor, o cartório fará o sorteio para verificar qual destes 5 juízes é competente para apreciar aquele crime de tráfico de entorpecente. Agora, se durante o inquérito o delegado necessita, por exemplo, de uma
escuta telefônica ou uma busca e apreensão, e ele faz isso durante o inquérito, para ele pedir essa busca e apreensão ou esse pedido de interceptação telefônica, é necessário que primeiro seja distribuído para ver qual juiz desses 5 juízes igualmente competente, para apreciar o pedido de busca e apreensão ou interceptação telefônica. Então vamos imaginar que foi o juiz da terceira vara criminal de Ribeirão Preto. Quando o delegado relatar o inquérito e enviar para o Poder Judiciário, não vai ser feita uma nova distribuição. Por quê? Nesse caso, nós já teremos um juiz prevento. O juiz da terceira vara criminal de Ribeirão Preto, onde foi já identificado na primeira distribuição para saber quem seria o competente para apreciar o pedido de busca, apreensão ou interceptação telefônica, ele se tornou prevento para apreciar aquele processo. Então, a ele será direcionado o inquérito policial já relatado e remetido ao Poder Judiciário. Tá certo? Então, pode ocorrer que essa distribuição, ou seja, que esta identificação do juiz competente seja feita antes, com algumas medidas asseguratórias ou preparatórias que o delegado necessite, antes do final do inquérito policial. Tá certo? Tudo bem? Então falamos dessa competência pela distribuição, que é bastante simples. Vamos passar então agora para as regras de competência pela conexão e continência. Então, tanto a conexão ou a continência importarão em unidade de processo e unidade de julgamento. Esta é a regra geral, diante de várias exceções que nós vamos estudar no decorrer agora da conexão e da continência, tá? Mas a regra aqui, tanto a conexão quanto a continência importarão em unidade de processo e unidade de julgamento. Isto por quê? Para evitar decisões contraditórias, por economia processual, né? Por facilidade na obtenção da prova. Por esse motivo existe a conexão e a continência, certo? Então, a primeira regra está no artigo 76. E aqui nós vamos estudar a primeira parte do artigo 76, que diz, o caput, inicialmente, a competência será determinada pela conexão. 1. Se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Então aqui nós temos a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Aqui não há um liame subjetivo entre os agentes. O exemplo doutrinário, foi em 1980, até o Capês traz esse exemplo, um jogo de Corinthians e Portuguesa, né? No último momento apitado um pênalti contra o Corinthians. Os torcedores de inopino começaram a destruir todo o estádio. Olha, nesse caso, são vários autores de crimes de danos e eventualmente outros crimes. É conveniente que um juiz só julgue esse processo, justamente para evitar decisões contraditórias. Então nós chamamos disso conexão intersubjetiva por simultaneidade. Continuando aí agora a segunda parte do artigo 76, inciso 1, né? Ou por várias pessoas em concurso. Aqui nós chamamos de conexão intersubjetiva por concurso. Então, 2 pessoas em comum acordo, né, com desígnios em conjunto, a praticar uma ou mais infrações penais. Nesse caso, é evidente que somente um juiz deveria julgar e deve julgar esse processo, justamente para evitar decisões contraditórias, facilidade na obtenção da prova, né? E por economia processual, né? Que também é interessante que haja somente um processo, um juiz para apreciar essas pessoas que praticam esse crime em concurso. E por último, no inciso 76 ainda, inciso 1,
embora diverso tempo ou lugar, ou por várias pessoas, uma contra as outras. Então, por exemplo, dois grupos rivais entrando em lutas corporais, praticando várias lesões corporais em relação a um grupo, em relação ao outro. Nesse caso, imagine quantas pessoas poderão ser autores e réus nesse processo. Mas, pela essa regra da conexão, é necessário aqui que tenha um único processo, que é a conexão intersubjetiva por reciprocidade, doutrinariamente assim conhecida. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Tá certo? O artigo 76, inciso 2, ele diz o seguinte: se no mesmo caso houverem sido praticadas umas para facilitar ou ocultar a outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer uma delas. Aqui nós temos a conexão lógica teleológica, né? Lógica ou teleológica, né? Ou material também assim conhecida. No mesmo tempo houveram sido praticados para facilitar. Então eu vou matar o guardinha de rua para que eu possa exercer o tráfico de drogas livremente. Então eu pratiquei mais de uma infração, mas será um juiz só que irá julgar por ter praticado essas duas infrações. Ou ocultar outras para conseguir a impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então nós temos para ocultar. Eu vou matar uma testemunha que presenciou eu incendiando a firma do meu patrão. Nesse caso, são dois crimes que será julgado também por um juiz. Conexão aí consequencial, lógica ou material, né? Mas consequencial. Ou para conseguir a impunidade ou vantagem. Vantagem. Ora, eu e o meu comparsa praticamos um crime de roubo, eu vou matar o meu comparsa para ficar com o produto do roubo integralmente. Então, nesse caso, existirá somente um processo para apreciar, para julgar este tipo de comportamento criminoso. Tá bom? Então, nós falamos da conexão lógica, probatória ou material. E, por último, o inciso 3º do artigo 76, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Aqui nós temos a conexão probatória ou instrumental, assim conhecida, né? Um exemplo disso é o crime de receptação, né? Que é um crime acessório. Por exemplo, um crime de roubo. Se não existir um crime de roubo ou qualquer outro crime contra a administração pública, um crime antecedente, não há que se falar em receptação. Então, a receptação é um crime acessório. Se não for provada a existência do crime de roubo, do crime de furto, do crime de estelionato ou do crime antecedente, ninguém poderá ser condenado por receptação. Então, essa é a conexão probatória ou instrumental, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova da outra infração. Então, eu tenho que provar que existiu, não preciso identificar os autores, mas eu preciso provar que existiu um roubo, que existiu um furto, para que alguém possa responder pelo crime de receptação. Então, falamos aí da conexão probatória ou instrumental, que é o artigo 76, inciso 3º do Código de Processo Penal. Tá certo? Bom, vamos falar agora da continência. A continência será determinada, artigo 77, será determinada quando? Inciso 1. Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, se 5 pessoas praticam um crime
de sequestro, por exemplo, né? Uma vai é, uma vai ficar olhando o cativeiro, a outra vai exigir o resgate, a outra vai levar o carro, a outra vai ficar olhando se a polícia vem ou não. Todas essas pessoas serão julgadas em um único processo. Isso tudo visando o quê? A mesma forma que eu já expliquei na conexão. Facilidade na obtenção da prova, economia processual e evitar decisões contraditórias. 5 pessoas cometeram um homicídio. Vai ter um processo para cada um? Não, vai ter um processo só para julgar as 5 pessoas que cometeram um homicídio. É lógico que aqui nós vamos ver alguns casos de separação obrigatória e separação facultativa de processos, né? Na sequência, nós vamos estudar sobre isso. Mas a regra geral é que seja julgado somente em um processo os 5 autores do homicídio. Tudo bem? Bom, 2. Diz o seguinte: no caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51, 53, 54, aqui é a redação original do Código Penal antes da reforma de 84. Então, quando houver erro na execução, aberratio ictus, erro na execução, também haverá um único processo. Eu quero atingir uma pessoa, acerto aquela pessoa e acerto uma outra pessoa também que eu não queria acertar. Um erro na execução. Nesse caso, seria um só processo. E também o artigo, esse é o artigo, salvo engano, o artigo 73 do Código Penal com a reforma, e o artigo 74 também, né, que é o aberratio delictis, ou seja, resultado diverso do pretendido. Então, eu quero atingir a vidraça de uma loja que está vendendo uma roupa muito cara, eu atinjo, eu jogo uma pedra, acerta a vidraça e acerta também a atendente do balcão que estava no balcão da loja. Nesse caso, eu responderei, né, pelo um único processo. Eu pratiquei 2 crimes, mas responderei pelo único processo. Eu pratiquei o crime de dano e pratiquei o crime de, seja, lesão corporal, né? Entendendo que é o resultado diverso do pretendido. Se eu não queria o segundo resultado e nem assumi o risco pelo resultado lesão corporal, eu responderia na modalidade culposa. Agora, se eu assumi o risco, né, ou queria também o segundo resultado, aí eu respondo na forma dolosa também pelo resultado querido, ou dolo direto ou dolo eventual, tá certo? Só quando eu não quero e nem assumo o risco de causar o segundo resultado, que eu vou responder por culpa no segundo resultado. A exemplo, a lesão corporal que eu acabei de explicar, no caso da vidraça. Tudo bem? Então falamos das regras de conexão e continência e agora nós vamos falar de umas sub-regras que se aplica em relação à conexão e continência. Eu vou ter que fazer a leitura, infelizmente, que nós chamamos de foro prevalente, é o artigo 78 e seguintes. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Primeiro, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do tribunal do júri. Então, olha, em relação ao concurso, a um crime de homicídio, o sujeito praticou um homicídio utilizando um veículo, a polícia prendeu ele em flagrante com o veículo e o veículo estava cheio de drogas. Então, o crime de drogas, tráfico de drogas, jurisdição comum. O crime de homicídio doloso, competência do tribunal do júri. Então, vai prevalecer a competência do tribunal do júri. Tá? Por isso que atrai a conexão, né? Nesse caso, a competência do júri atrai o processo conexo. Então, o júri que irá julgar, seja o crime de tráfico de drogas, de estupro, de tortura, de furto e assim por diante. Né? Então, falamos o inciso 1º. Inciso 2. No concurso de jurisdição da mesma categoria, aqui nós estamos falando de mesma categoria, preponderará a do lugar
onde foi praticada a infração cuja pena é mais grave. Então, se o sujeito pratica um crime de furto e um crime de roubo nessas regras de conexão e incontinência, a pena do roubo é a maior. Então, onde ele praticou o roubo, seria o juiz competente para aplicar a jurisdição. Agora, ao entendimento doutrinário, e eu filio a esse procedimento, eu entendo que deveria ser aplicada a jurisdição onde houvesse um procedimento com maior possibilidade do exercício da ampla defesa, onde houver o procedimento mais amplo. Então, não onde existir a pena mais grave, mas sim jurisdição da mesma categoria. Se a lei estabelece, por exemplo, em relação a dois crimes, cujo aquele que é a pena mais leve, o procedimento judicial vai propiciar uma maior possibilidade de defesa, esse juiz seria o competente, e não onde houve o crime cuja pena é mais grave. Então, essa é uma divergência doutrinária, eu pactuo com essa divergência, mas a lei está aí, essa é a regra geral que está contida aí na letra A do inciso 2 do artigo 78. Letra B. Prevalecerá do lugar onde houver ocorrido o maior número de infração se as respectivas penas foram iguais. Então, eu pratico um furto simples em várias cidades, estabelecendo essas regras de conexão ou continência. Eu pratiquei Ribeirão Preto, Cravinhos, Sertãozinho, Jardinópolis, né? Então eu pratiquei 2 em Jardinópolis, 1 em Sertãozinho. A pena é a mesma do crime de furto. Então Jardinópolis será o juiz competente para apreciar todos esses crimes de furto. Mas como que isso irá acontecer? O juiz que tem o foro prevalente, ou seja, esse onde ocorreu os 2 crimes de furto, deverá avocar os demais processos para que possa julgar em uma única sentença esse processo. Tá certo? Sempre pensando em evitar decisões contraditórias, economia processual e facilidade na obtenção da prova. Tá bom? Bom, a letra C, firmar-se-á pela competência pela prevenção em qualquer outro caso, que é a regra geral, vamos repetir novamente, artigo 83, quando 2 ou mais juízes igualmente competentes, aquele que primeiro praticar um ato do processo, ainda que seja anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa, se tornará prevento para julgar o processo. Esta é a regra da prevenção que está no artigo 83 do Código de Processo Penal. Continuando. Inciso 3º. No concurso de jurisdição de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Então, é aquele exemplo que eu já disse, né? Várias categorias. O juiz tem a prerrogativa de função de ser julgado pelo Tribunal de Justiça da qual ele pertence. Então, o juiz estadual vai ser julgado num crime comum pelo Tribunal de Justiça da qual ele pertence, certo? E se ele comete um crime juntamente com um diretor do cartório, o diretor do cartório não tem esta competência por prerrogativa de função, mas a do juiz é de maior graduação. Então, nesse caso, irá prevalecer a jurisdição de maior graduação, ou seja, o Tribunal de Justiça também iria julgar o diretor do cartório juntamente com o juiz. Tá? Esta é a regrinha do inciso 3º do artigo 78. Inciso 4º. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Então, aqui é jurisdição comum e jurisdição especial. Justiça federal não é jurisdição especial, é jurisdição comum. Então, nós temos a comum federal e a estadual, certo? Mas, nesse caso, prevalece a regra que, existindo conexão, continência entre estadual e federal, súmula 122, salvo engano, do STJ, diz que, nesse caso,
prevalecerá a justiça federal, que não é justiça especial, é justiça comum. Justiça comum federal, justiça comum, aliás, justiça comum e justiça federal, não é justiça especial. A competência aí é residual. Tudo que tiver interesse da União, direto ou indiretamente, é competência da Justiça Federal. E a competência da Justiça Estadual é residual. Todo o resto que não tiver interesse da União é de competência, então, da Justiça Estadual. Tá certo? Bom, vamos lá. Seguindo a regra, falando um pouquinho da especial. Nós temos a eleitoral, nós temos a militar, nós temos a trabalhista, são justiças especializadas, né? Então, em relação, por exemplo, à eleitoral, entende-se o quê? O sujeito pratica um crime, um juiz pratica um crime, são perguntas do trabalho que eu vou passar para vocês, então não vou adentrar diretamente a questão. Mas entende-se que quando essa justiça especial, a competência